Seguimos acompanhando as informações a respeito da morte da bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel Ferreira, líder da ADEBRAS, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. E nesse vídeo eu vou falar sobre 3 assuntos importantes que eu tenho visto nas redes sociais ao longo desse dia. 3 questionamentos. Primeiro, a respeito do velório. A gente já tem informação oficial, já foi publicado nas redes sociais da igreja a respeito disso. Então vamos falar sobre quando acontecerá o velório e aonde também. Vamos falar sobre profecias. Tem muita gente espalhando nas redes sociais vídeos, trechos de vídeos de diversos profetas a respeito de pseudoprofecias, a respeito, quer dizer, que apontam, que muita gente tem dito que, na verdade, é sobre a morte da bispa Keila. Será? O que eu penso sobre isso? Eu falo já a respeito disso. E o ponto 3, que a gente vai abordar hoje aqui também, é a respeito da demora para se publicar informações a respeito da morte da bispa Keila nas redes sociais oficiais da ADEBRAS. Vamos falar sobre esses 3 assuntos? Bom, sobre o ponto 1, a gente já tem essa informação oficial, porque já foi publicada no Instagram, está aqui a imagem na sua tela. O Instagram oficial da ADEBRAS já mudou, ficou uma imagem com fundo preto, já mostrando o luto. E aí tem comunicado oficial, tem um texto aqui, um texto bíblico, e terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Lucas 1:23, bispa Keila Ferreira, texto 4 de 72, 1/2 de 2025. E aí tem uma nota que foi publicada também, que diz o seguinte: a Assembleia de Deus no Brás, Ministério de Madureira, comunica com profundo pesar o falecimento da bispa Keila Campos Costa Ferreira, presidente mundial da CIBEM, esposa do nosso presidente executivo, bispo Dr. Samuel Cássio Ferreira. Neste momento de dor, rogamos as orações de toda a igreja, irmãos e amigos, em favor dos familiares. O velório será amanhã, portanto segunda-feira, a partir das 19 horas, no templo sede da ADEBRAS. O sepultamento será informado posteriormente o horário. O sepultamento vai acontecer na terça-feira, já levantamos essa informação, o horário aqui de fato ainda não foi informado, mas provavelmente, segundo a fonte, deve acontecer na terça ainda pela manhã. Então passará a madrugada inteira o corpo sendo velado na igreja, na terça-feira pela manhã acontecerá o sepultamento. A outra informação ainda a respeito disso que a gente tem é que das 15 às 18 horas o corpo deve ficar sendo velado também na igreja, O velório acontecerá na igreja, mas será restrito, a amigos e familiares, a pessoas mais próximas da família, talvez as lideranças, alguns políticos, enfim. E a partir das 19 horas acontecerá aquele chamado culto fúnebre, As portas abertas, aí todos os membros da ADEBRAS e de qualquer outra denominação poderá participar, então, a partir das 19 horas. Das 15 às 18, um espaço mais reservado, das 19, aí não sabe-se até quando, acontecerá, então, o culto fúnebre com as portas abertas, onde todos serão bem-vindos. Essas são as informações, por hora, oficiais, a respeito do velório, onde será velado o corpo da bispa Keila Ferreira. Ponto 2. A gente tem visto muito a respeito de profecias, cara? Como eu falei, Eu tenho visto, inclusive, vários vídeos a respeito disso, pessoas associando algumas profecias de que seria voltadas para o bispo Samuel Ferreira e que isso culminaria com a morte da bispa Keila. O fato é que eu tenho combatido isso aqui já há um bom tempo nesse canal, São profecias completamente infundadas. Não estou aqui para defender ninguém da igreja ou quem quer que seja, só para trazer luz ao que eu enxergo nesse sentido. Todas essas profecias, todos esses recortes, todos esses vídeos que começaram a circular não apontam para absolutamente ninguém, não cita qualquer nome, poderia ser qualquer pessoa. Por exemplo, tem uma profecia que diz: Deus vai levar um líder, um grande líder de São Paulo, ou do Brasil. Quer dizer, não quer dizer nada, Deus vai pesar a mão contra um líder. Quem é esse líder? Então você tem um leque, nós temos um país que tem 80 milhões de evangélicos. Se esse líder for de uma grande denominação, tem vários líderes de denominação que podem morrer. Inclusive tem grandes líderes de denominação que já estão com idade avançadíssima, os outros já até enfermos, há um bom tempo já, há muitos anos. Então pode ser qualquer um. Só que como aconteceu essa morte prematura da bispa Keila, as pessoas acabam, eu acredito assim, uma fala minha, infelizmente, associando como se fosse uma profecia para ela. E aí o profeta, aquele chamado profeta de ocasião, ele não diz nada. Se você vai observar, todos esses profetas que, entre aspas, profetizaram alguma coisa nesse sentido, não dizem mais nada sobre isso.
porque ele já lançou a semente. Quem está dizendo que era para esse fim é o povo, né? São os internautas, são os seguidores que ficam procurando, né, coisas para poder associar. Então, o falso profeta, ou o profeta fajuto, ou o profeta de ocasião, ele joga a semente lá, só vai morrer alguém. Eu estou vendo um caixão. Tem um caixão saindo de Brasília. Tem um caixão saindo de São Paulo. Pronto. E aí, quando alguém morre, vai sempre se encaixar nesse contexto dessa profecia, né? Então é bem diferente das profecias bíblicas, né? Quando o profeta dizia: vai parar de chover conforme a minha palavra, e parava de chover. O Israel vai vencer e vencia. Vai acontecer tal coisa e tal coisa acontecia. Conforme a minha palavra, isso vai acontecer. E especificamente aquilo acontecia. Hoje não, né? Os profetas atuais, eles são extremamente genéricos, né? E jogam aberto, né? Tem um time de futebol que vai ganhar um campeonato aí. Nessa linha, não diz qual é o time de futebol, não diz qual é o campeonato, não diz qual é o jogo, não diz qual é o dia, nada. E quando qualquer coisa acontece, aí os irmãos se encarregam de fazer as associações. E aí associam aqueles eventos, aquela profecia feita pelo profeta de ocasião. E o profeta de ocasião não afirma, não vai dizer depois disso, só fica recebendo os créditos, né? As pessoas dizem: tá vendo aí, o fulano de tal realmente é um de Deus, olha aí, o que ele disse aconteceu. Aí no que ele disse? Então vamos nos atentar um pouquinho mais, né? Vamos prestar um pouquinho mais atenção no que é dito por esses profetas, porque no dia que o profeta disse: o Israel vai morrer até chegar o mês de março. Aí vamos esperar o Israel morrer até chegar o mês de março, né? Mas se falar, tem um youtuber que vai morrer, aí, irmão, é Deus falando? Deus age por enigmas assim, desse jeito, para fazer você imaginar o que você quiser? Então vamos ter cuidado. Eu acho que isso, inclusive, acaba sendo uma baita de uma falta de respeito, né, para os familiares. E aí já entro na pauta final, no item 3 da nossa lista desse vídeo, que eu vi também, até falei no vídeo anterior, a demora do perfil oficial da Adebrais a se posicionar a respeito disso, né, a falar sobre a morte da bispa e tudo mais. Parentes e pastores da Adebrais, eles realmente demoraram muito para publicar. Aí, eu vou lembrar para vocês uma outra coisa. Eu lembro que recentemente o Silvio Santos, quando faleceu, a imprensa praticamente toda divulgou e confirmou oficialmente a morte dele, menos o SBT, menos a emissora dele, menos a casa dele, menos os parentes dele. Por que essa demora? E aí, uma nota publicada pelo próprio SBT, depois de quase uma hora que todo mundo já havia publicado isso, a nota diz exatamente o seguinte: olha o que diz a nota, olha o que diz a frase publicada na nota do SBT, uma hora depois da sua morte, uma hora depois que o Brasil inteiro já estava sabendo da morte dele. Abre aspas: nós interrompemos nossa programação só agora, porque também estamos administrando a nossa dor. A dor da imensa família brasileira. Então, por mais que a gente queira entender que a Bispa Keila, que a Adebrais, que o Bispo Samuel são pessoas públicas, sabe? Nós precisamos compreender, gente, que há uma família por trás. Mais do que uma família, né? Mais do que a família, o núcleo ali, Ferreira. Você tem pastores, você tem, sabe, uma liderança imensa que são muito conectados à família Ferreira, ao Bispo Samuel, a sua esposa. Então, neste momento, todo mundo chora, todo mundo sofre. Sabe, existem camadas, a gente pode pensar dessa forma, né? Então, você tem membros da igreja, mas você também tem pessoas muito mais próximas da família que conviviam com eles todos os dias. Tem funcionários, o pessoal da rede social, que cuida da rede social, da mídia, são pessoas também. Então, neste momento, muito mais importante para eles do que, sabe, oficializar a informação, do que dar a satisfação, eu imagino que seja muito mais óbvio que eles vão simplesmente administrar a sua própria dor. Assim como fez o SBT, depois da morte do Silvio Santos, estava se passando desenho animado, e ficou passando desenho animado. Só que a diferença é que nesse episódio do SBT, o Silvio Santos já estava internado, né, a idade extremamente avançada, e a gente já sabia dos problemas de saúde que ele vinha passando, e você tem, além disso, o fato de que, cara, eu imagino que o SBT já estava preparado, né, há um tempo já para esse comunicado. Né? Você se prepara, os portais de notícias, eles se preparam. A gente tinha matéria aqui no site, por exemplo,
Em outro site que a gente tem notícias que é secular, a gente já tem notícia, por exemplo, da morte da Rainha Elizabeth há um bom tempo. A gente aqui matéria, inclusive da morte de Faustão, da morte de um monte de famosos. Você faz isso, né? É natural que você tenha essas matérias já preparadas, porque quando acontece, você vai lá e publica. Então, os funcionários, o redator, todo mundo está pronto para aquilo ali. No caso do SBT. No caso da Bispa, não. A Bispa tinha 52 anos. Como é que você vai saber que a mulher vai morrer assim de uma hora para outra? Não dá para se preparar para isso. Então, quando ela morre, obviamente, pega todo mundo de surpresa, completamente de surpresa. Ninguém estava preparado, não só para publicar essa informação, ninguém estava preparado para receber essa notícia. Então, é natural que se haja essa ansiedade. Porque... Mas se não se faz uma reflexão, cara, não tem obrigação, sabe? De rapidamente irem lá e informar. Não tem essa obrigação. Então, eu imagino que eles estavam administrando a sua própria dor. Por mais que a gente queira, que se apresse e tudo mais, não é assim que funciona, né? Lembro do caso do Gugu, por exemplo. Hoje, as pessoas já imaginam que o Gugu já estava morto há um bom tempo, mas a própria mídia ficou segurando, né? Até que a mãe dele chegasse lá nos Estados Unidos para poder finalmente a imprensa dizer, morreu. Mas até que isso acontecesse, levaram mais, salvo engano, 12 horas, eu acho. Algo nesse sentido. Enquanto isso, tá morto, não tá morto. Morreu, não morreu. Foi não sei o quê. Tá lutando contra a vida. Não era, cara. Ele já estava falecido há um tempo. Mas por respeito, toda a mídia preferiu esperar. Então, no caso da Bispa, o caminho também, eu acredito que foi isso, né? Vamos administrar a nossa própria dor. E na hora certa, a gente traz a informação à tona, a público. Então, é o que está acontecendo, a gente vai continuar acompanhando essa situação. Não sei se a igreja vai permitir, né, a transmissão ao vivo desse velório. Se for transmitido ao vivo, obviamente, entraremos ao vivo aqui também, compartilhando as imagens, para que você possa também continuar acompanhando através também do nosso canal. Quer continuar acompanhando essas e outras informações, você já sabe, né? É só se inscrever aqui e ativar a informação, ativar a notificação, e aí, assim que a gente tiver algum fato novo sobre esse caso, a gente volta aqui e traz para vocês.